Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as parcerias entre cabeleireiro e salão, né? Vou fazer um pequeno histórico de como que era e com o advento da lei, como que ficou, né? Quem olhar o meu outro vídeo atrás vai ver que eu falei mais sobre empreendedorismo, sobre início de um salão de beleza que já existia, que estava em uma situação mais ou menos ruim, e como é que a gente fez para poder reerguer isso e dar a volta por cima. Então, assim, se você não viu, você pode olhar aqui nesse mesmo canal, um vídeo anterior. Lá eu falo bastante coisa sobre isso, sobre desafios, o que eu particularmente, né, fiz para a gente poder chegar onde a gente chegou. Mas esse vídeo agora ele é mais direcionado para cabeleireiro, profissional e profissionais de salão em geral, né? Então, o que acontece? Antigamente, os salões todos, né, no Brasil, aqui é Rio de Janeiro, mas no Brasil em geral, tinham os cabeleireiros como funcionários, né, empregados registrados na carteira assinada, chamado CLT, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas, que são uma série de regras que regem toda a relação empregatícia entre patrão e empregado, né, empregador e empregado, empresa e funcionário. E no salão não era diferente. O profissional entrava no salão, tinha sua carteira assinada, lá como cabeleireiro, e aí ele trabalhava, ganhava um salário. E com a evolução da profissão, né, e das relações do próprio cabeleireiro com o empregador, no caso os donos de salões, eles começaram, como eles começaram a fazer sucesso, né, natural, ter muitos clientes, eles buscavam melhores salários, né, melhores condições para trabalhar. E aí começou a ter o pagamento por comissionamento. Em vez de o cara ganhar um salário, ele ganhava comissão, principalmente aqui no Brasil. Tá? Lá fora na Europa, isso não era muito comum até bem pouco tempo. Tá? E ainda existem muitos salões que são assim. Não é a comissão certinha por atendimento, né, pelo valor determinado. E aí os salões começaram a pagar comissões, só que isso, matematicamente, contabilmente falando, não é uma coisa viável. Tá? Viável no sentido contábil e legal da coisa. Legal, que você diz, é seguindo a legislação. Então, o cara recebia, vamos dizer, que o salário dele fosse R$ 1.000 na época, na carteira assinada. E aí a comissão deles começaram a ultrapassar em muito esse valor do salário. Então, legalmente, isso ficava inviável. Por quê? Vamos dizer que o cara ganhava de comissão 30%, tá? E aí ele tinha um faturamento que no final do mês ele tinha o direito a ganhar R$ 3.000 de comissão. Isso aí, mesmo com 30%, inviabiliza qualquer negócio para você pagar tudo o que a lei manda em relação a quem tem carteira assinada, que é o salário, o INSS, o fundo de garantia, o 13º, as férias, a rescisão. Assim, o empregador ele teria um prejuízo ao ter que pagar todas essas verbas certinho como mandava a legislação de carteira assinada. E aí o que os salões faziam? Pagavam todo mundo por fora. Registrava o cabeleireiro com o piso da categoria, combinava a comissão, que foi aumentando, 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 até chegar a 50%, 60%, em alguns lugares até 70% de comissão, e pagavam tudo por fora. Então o cara faturava lá R$ 10.000, ele ganhava R$ 5.000 limpo na mão dele. Né? E aí o salão pagava as taxas, os encargos em cima só do piso, que era, eu usei o exemplo aqui de R$ 1.000, tá? Antigamente era bem menos. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro é 1.300, cerca de R$ 1.300 o piso da categoria, se eu não me engano. Então, e isso durou durante muito tempo. Foi assim, porque nunca teve uma reforma trabalhista, nunca teve um acordo, nunca teve um sindicato, tanto patronal quanto laboral, forte, atuante, para poder modificar isso e colocar como deveria ser
que na verdade já era assim, só que legalmente não era. Então o que acontecia? Os cabeleireiros ganhavam o seu salário, na verdade, que era a sua comissão. Muitos ganhavam muito, porque os caras começaram a atingir muito sucesso, ter muitos clientes. E aí, cabeleireiro ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, e por aí vai, né? E aí acontecia, passava um tempo, né? Tudo bem, todo mundo ganhando, não acontecia nada. O salão ganhava aquele dinheiro, ele tinha que declarar tudo o que recebia. Então, por exemplo, o cabeleireiro chegava lá, tinha um faturamento bruto de 20 mil reais, né? 20 mil reais que ele colocava para dentro do salão. As clientes vinham, faziam serviços com ele, que totalizavam 20 mil. Aí ele ganhava 10 mil reais de comissão, né? Estabelecendo aqui que seria 50% de comissão. O salão, teoricamente, teria que pagar o imposto referente aos 20 mil, porque foi o salão que recebeu os 20 mil reais. Aí ele pagava aquele imposto, pagava todas as taxas, né, geralmente de cartão de crédito e débito, e repassava para o profissional 50% limpo, né? Fazer lá o desconto que tinha que fazer de produto ou de qualquer coisa que era combinado lá entre o salão e o cabeleireiro. Pagava as pequenas taxas referente ao piso da carteira que estava lá registrado e fim de papo. E aí o que acontecia? Alguns cabeleireiros depois se desentendiam com os donos do salão e vice-versa, e saíam, ou eram mandados embora, ou pedia para sair, ou ficava insatisfeito, enfim, queriam romper o vínculo com o salão. Saíam e quando tinha uma indisposição, uma briga jurídica, colocava o salão na justiça e 100% das vezes, tendo um advogado razoavelmente bom, nem precisava ser muito bom não, razoavelmente bom, ganhava a causa. Ele conseguia provar que ele ganhava muito mais do que estava na carteira assinada e aquilo não era reconhecido pelo empregador. E aí a culpa disso recaía sempre sobre o empregador, mesmo tendo uma combinação de cavalheiros, né, um acordo de cavalheiros, de que ele ganharia aquela comissão por fora. Os juízes trabalhistas não entendem dessa forma, o advogado chegava lá, provava por A mais B que tinha algum vínculo, que tinha vínculo empregatício, né? Até porque a carteira dele estava assinada, ele era um funcionário do salão, botava na justiça e ganhavam verdadeiras fortunas. Assim, cabeleireiro com 10 anos de salão ganhava, eu já vi cabeleireiro aí ganhando, não em outros salões, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil reais de causa trabalhista na justiça. O que acontecia com o salão? Quebrava. 3 açõezinhas dessa aí, um salão que tem 10 cabeleireiros, era o suficiente para falir o salão, e muito disso aconteceu. A gente viu isso no Brasil inteiro acontecer. E aí, com essa insegurança jurídica, os donos de salões, né, preocupados em não terem seu negócio fechado, né, por causas trabalhistas, que era o verdadeiro pedra no calcanhar dos donos de salões, começaram a se reunir e criou um movimento para poder fazer uma lei nova. Uma lei que justificaria e tornaria oficial a relação de trabalho, que já existia. A relação de trabalho sempre foi: trabalhou, ganhou a comissão daquilo que fez. Só que, para viabilizar isso, não teria como fazer sendo carteira assinada, por causa de todos esses custos que eu falei anteriormente, né? Que incidem na carteira assinada. Então criou um movimento dos principais salões do Brasil. Os donos de salões, junto com os sindicatos mais fortes, mais organizados, foram para Brasília e, junto com deputados federais de Brasília, e eles criaram a lei do Salão Parceiro, que o número da lei é 13352, em 2016. Entraram com o projeto de lei, isso começou a rolar acho que em 2013, 2014. O projeto de lei para implementar a relação do profissional com o salão. Chamou Lei do Salão Parceiro. Até hoje é conhecido por esse nome. Quem tiver dúvida pode colocar no Google Lei do Salão Parceiro, ou 13352/2016, que é essa lei que trata da parceria do profissional com o salão. E aí eles submeteram lá, passou por todos os trâmites lá necessários
para uma lei ser homologada e foi sancionada acho que em 2017, a lei. Só que aí os salões, já acreditando nisso, já começaram a fazer isso. Eles faziam um contrato com o sindicato, patronal e o laboral, né, com todas as regras, estabelecendo a relação do profissional com o salão. Então, isso foi assim a melhor coisa que aconteceu nos últimos, eu acho que 50 anos, acho que desde que surgiu o negócio de salão de beleza. Foi a melhor coisa para dar continuidade aos negócios, porque senão estaria fadado a acabar. Ou o cabeleireiro, os salões iam ter que dar um jeito para continuar burlando a lei, ou ia acabar e os profissionais iam ter que se virar para arrumar lugares para atender clientes fazendo o serviço deles. Porque não ia interessar a nenhum investidor, a nenhum empresário ter um negócio desse em que a qualquer momento iria explodir, né, com essas ações todas. E aí o que acontece? Criaram essa lei. O profissional, ele tem total liberdade, assim como já tinha, porque assim, o profissional, quando ele é de sucesso, ele já lota a agenda dele. Assim como qualquer profissional liberal, né? Um advogado, um dentista, um médico, um professor de educação física, personal trainer, eles têm agenda cheia. E aí, o cabeleireiro, mesma coisa, ele tinha agenda cheia. Então, ele montava a agenda dele. E assim, continua sendo. O cabeleireiro, quando ele já atinge um sucesso, ele tem o controle do horário dele. Então ele fala, vou trabalhar de segunda a sexta ou de terça a sábado, o meu horário é esse, a minha agenda é esse, toma aqui salão, administra a minha agenda e eu vou trabalhar. Os que estão começando, início de carreira, eles têm que ganhar chão ainda para decolar. Então eles precisam de clientes novos, precisam de salão, precisam de fluxo, precisam de apoio, de respaldo, para poder encaminhar a carreira dele. Assim como qualquer profissão, quando você entra numa empresa nova, como que você é estagiário, que você é trainee, que você é analista júnior, você ainda não tem um nome, você não tem uma autoridade no mercado ainda, e você precisa conquistar isso e construir o seu nome para poder atingir essa senioridade, né? Então, existem diversos níveis de profissionais, né? Em termos de faturamento que eu estou falando. Às vezes um cara é muito bom, tecnicamente, mas ele não tem uma quantidade de cliente para ele que permite a ele controlar 100% a agenda dele. Mas o que eu quero dizer é que essa lei, ela oficializou essa relação do profissional, porque mesmo antes, a maioria dos profissionais já chegavam no salão no horário que queriam, iam embora no horário que queriam, eles fechavam a agenda quando queriam, tiravam férias, e isso tudo tem que ser combinado para benefício dele mesmo, para poder gerenciar a vida dele. Porque não adianta você pegar e entrar num salão, e aí num dia você vem, no outro dia você não vem. Como é que isso funciona, né? Então, essa é a única relação que ficou assim mais em dúvida às vezes de subordinação, porque às vezes o profissional acha que por ele ter um horário combinado com o salão, ele está se subordinando, se submetendo ao salão. Isso não é verdade, porque ele pode muito bem fechar a agenda dele ou abrir a hora que ele quiser. Só que para ele ter cliente, ele precisa estar no salão. O interesse é 100% dele para estar no salão. Porque se ele não estiver no salão, ele não vai ter cliente. Se uma vendedora de loja não estiver na loja na hora que a cliente entrar, como é que ela vai vender a roupa? Né? Ele precisa estar lá. Então, criou-se uma série de regulamentações para estabelecer e deixar bem claro que o cabeleireiro e o salão, eles não têm vínculo empregatício e nem subordinação. Não tem, isso não existe. Tá? Eles podem trabalhar quando quiserem, a hora que quiserem. Né? Só que eles têm que administrar a agenda deles. E aí, geralmente, eles combinam com a recepção, que o salão tem um sistema, né, de gerenciamento de agenda, e eles combinam isso para poder ter um trabalho mais organizado, né? Porque os clientes precisam marcar os horários com ele. Então isso daí foi uma coisa assim muito boa que aconteceu, mas tem muita gente que não entende até hoje isso, tanto da parte profissional, tanto da parte jurídica, né? Às vezes acham que existe uma subordinação por conta disso. Só que
na maioria dos salões que eu conheço, não é verdade. E o profissional, você que é profissional de beleza, principalmente que está começando, precisa entender que para você chegar aonde você quer, se você quer chegar num alto nível, né, de profissionalismo, de cartela de clientes cheia, agenda lotada, você precisa ganhar chão. O avião, quando quer decolar, ele precisa de pista de pouso. Então, ele acelera, ele sai da inércia, acelera até subir e decolar e, né, chegar no céu. Então, para qualquer profissional, a mesma coisa. Mas como eu estou falando especificamente de cabeleireiro, profissional de beleza, tem que ter tempo de salão. O interesse do profissional é estar dentro do salão, estar na cadeira ali, esperando chegar uma cliente, como se fosse a última cliente da face da Terra, para poder, daquela cliente, vir outra por indicação, começar a fazer o portfólio dele, começar a exercer a autoridade dele, né, profissional perante as clientes, para elas perceberem que você é bom e aquilo virar uma bola de neve, né? De aumentar cada vez mais. Porque às vezes o cabeleireiro entra num salão que tem muito fluxo, que chama, né? Muita passagem, porque tem salões que tem mais passagem, tem salões que tem menos. O cara que está início de carreira, ele tem que entrar num salão que tem muita passagem. Por exemplo, o salão que a gente trabalha é um salão que tem muita passagem. Então, o cara entra aqui sem nenhuma cliente e assim, e é muito comum no primeiro mês ele ganhar aí 3 mil reais de comissão, tá? 3 mil reais de comissão. Cara, você, às vezes, quando é um estagiário de uma outra profissão qualquer, para você ganhar isso, cara, você tem que ralar muito. Então, assim, eles precisam valorizar isso. Entrar no primeiro mês ganha 3 mil, às vezes no segundo mês ganha 4 mil, no terceiro 5 mil e por aí vai. Mas isso depende também muito do profissionalismo, das técnicas que ele já domina, né? E da forma que ele atende a cliente. Para quê? Para ele poder não ficar estagnado naquele faturamento. Senão, ele fica a vida inteira só dependendo de cliente de vez. E aí que você consegue diferenciar um profissional que vai explodir, né, no termo de faturamento, do profissional que vai ficar a vida inteira fazendo aquele mesmo faturamento, eternamente brigando por vez. E aí, o profissional que consegue explodir, ele começa a ser procurado, né, pelos outros salões, igual eu falei no outro vídeo, e não para mais. Então, voltando aqui à lei, ela serviu muito para poder proporcionar isso tanto aos empregadores quanto aos empregados de ter essa relação mais saudável e eficiente, né? Do jeito que tem que ser, sem que tenha insegurança jurídica, porque também não é interessante para o empregador botar o cara lá sabendo que lá na frente ele vai botar na justiça. E uma coisa que pega muito para o profissional, você que é profissional novo, ou às vezes você que já está há um tempo, é justamente essa questão da comissão. A praxe, né, e o que todo profissional acha é que ele tem que ganhar 50%, né, do que ele faz. Isso é uma questão bem delicada, tá? Às vezes estão olhando aqui e falam, mas tem que ganhar mesmo e tal. Isso é bem delicado e eu vou explicar por quê. Tá? Um profissional em início de carreira, ele precisa de cliente. Né? Ele precisa de lugar para trabalhar, precisa de estrutura e precisa principalmente de cliente. E aí, o salão oferece para ele, né, fazer entrevista com ele, né, ver se interessa, se é o perfil dele, e contrata. Aí o salão tem todo o investimento, toda a estrutura, todos os custos fixos que são altíssimos, aluguel, luz, recepcionista, funcionários fixos, limpeza, contador, água, condomínio, às vezes segurança, manutenção. Se eu for ficar aqui listando, eu vou ficar uns 10 minutos falando. O profissional ele chega lá com o material dele, uma cadeira para trabalhar. Então, o salão oferece para ele o que, né, é um investimento que o salão está fazendo. O profissional vai entrar lá, vai começar a trabalhar e vai mostrar o trabalho dele. Então, cabe ao profissional cavar a comissão dele. Entrar lá e cavar para conseguir ser depois disputado. Depois que ele começa a ter uma certa clientela fixa, aí sim que ele pode ter até um poder de barganha para chegar e falar, olha só,
eu já estou com uma clientela fixa aqui, eu já faturo tanto, no começo eu faturava tanto, você pode ver pelo meu histórico aí, que eu já estou numa regularidade, mas não é assim de 1 mês, 2 meses, uma regularidade de 1 ano e meio, 2 anos, numa regularidade para poder ter uma comissão melhor. Porque não adianta ele chegar e entrar querendo ganhar 50%, igual um cara que está lá há 5, 6 anos, já tem uma clientela enorme, nem pega mais cliente de vez, que chama, né, ou de passagem, cliente nova, e trabalha praticamente com as clientes dele e com as clientes de preferência, que são aquelas clientes indicadas tanto pelas clientes dele ou como pela mídia que ele gera por conta própria. Né? O cara que a gente chama ele de repente, se a gente pudesse dizer, o cara tipo faixa preta. Né? Então, aí o profissional entra novo lá, ele tem um caminho a percorrer até chegar lá. Né? Por quê? Porque tem um monte de profissional bom querendo trabalhar ali para ganhar 30%, para poder crescer e mostrar o trabalho dele. Né? Ninguém entra no topo da pirâmide. Você tem que subir ela até o topo. Né? E esse caminho é assim e vai ficando cada vez mais íngreme. Porque às vezes você chega no meio do caminho e cai. Né? E aí você tem que ajustar o que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, que meus clientes não voltaram. Né? Então tudo isso tem que ser analisado. E aí tem profissionais que chegam mais rápido e tem profissionais que demoram mais tempo para chegar. E tem uns que nem chegam. Né? Ali onde é um salário, vamos dizer assim, né? Chama de salário, mas não é salário, é comissão, uma renda que ele deseja para a vida dele. Tem gente que está satisfeito com uma renda de R$1.000, tem gente que está satisfeito com uma renda de R$2.000, tem outros que estão satisfeitos com uma renda de 3 mil, tem outros que 10 mil é pouco para ele, e tem profissional que ganha 50 mil, tem profissional, sim, no Brasil, que ganha 100 mil reais, 150 mil. Existem, lógico, que aí você vai, né, afunilando ali, mas existem. E a partir do momento que um consegue, os outros podem conseguir também, né? Porque ele não faz mágica para conseguir isso. E ele trilhou um caminho até lá. Né? Existem fórmulas de acelerar esse crescimento. Né? Não estou falando aqui do cara que ganha 100 mil reais, estou falando aí do cara que ganha 10 mil, 15 mil, né? Que eu acho que é um salário bem viável, né? Para salões de médio, grande porte, em cidades, né, de médias a grandes até as metrópoles. Né? Isso é o que acontece e é o que a gente vê, principalmente aqui em volta. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, conheço muitos donos de salões daqui, de São Paulo, de grandes centros, e essa faixa é o que a gente acha bom, mediano para bom de um profissional que tem que ganhar, tá? De 10 a 15 mil reais. E assim, completamente viável para ganhar mais, tá? Assim, eu sou um cara que eu sempre estimulo os profissionais a irem o mais alto possível, né, de acordo com a vontade deles, né? A gente estimula, mas você tem que ter vontade, né? Então, eu queria falar isso justamente para vocês entenderem, né, essa relação, né, de trabalho, de parceria, porque não é uma relação de emprego, é uma relação de parceria. Salão de beleza, cabeleireiro, profissionais da beleza, tem que ter relação de parceria com os salões, né? Com os empresários, porque eles jogam no mesmo time, né? Não é um jogo contra, é um jogo do mesmo time. O interesse da parte do empresário, do dono do salão, é o mesmo do cabeleireiro. É jogar o cara lá para cima, porque vai todo mundo ganhar. O cara ganha, o cara que ganha muito, ele ganha 50% e o salão ganha 50%. Entendeu? Então, o salão é muito melhor ele ter profissionais desses grandes ganhando 50 do que ter um monte pequenininho ganhando 30. Só que não justifica pro dono do salão colocar um cara pequeno ganhando 50. Assim, qual o mérito que tem isso? Isso é a chamada meritocracia. Meritocracia é uma palavra que significa que a pessoa tem o mérito por aquilo que ela faz. Né? Não é que assim, pelo tempo que ela está trabalhando, pela idade dela. Isso aí, cara, ficou no passado, caiu em desuso já há muito tempo. Esse negócio de tempo de casa. Isso aí é muito coisa de emprego de concurso, né, público. Né? Que a pessoa tem tempo de casa, aí ela ganha um a mais. Tá lá 10 anos, aí ganha um a mais. Cara, ela não tem isso. Você vale o que você faz. Né? O jogador de futebol, ele ganha aqueles salários de milhões. Por quê?
porque ele produz aquilo, ele faz muito mais dinheiro que aquilo que ele ganha para os patrocinadores, para a mídia que ele gera. E profissional de beleza é a mesma coisa. Você vale aquilo que você faz, entendeu? A sua técnica pode ser a melhor do mundo, você pode ser o cara que melhor faz mechas na vida, que melhor corta, que melhor maquiador. Mas se você não tem um resultado financeiro, né, em cima daquilo que você entrega, você não vai valer aquele mesma coisa do que aquele cara que faz, que tem um monte de cliente que pagam por aquilo, entendeu? Que as marcas procuram. Então, é isso, né? Eu vou encerrar por aqui e quem quiser continuar vendo, né, esses vídeos, se inscreve aí nesse canal. O meu Instagram também está aí embaixo nos comentários, que eu falo muita coisa sobre essa troca, né, de cabeleireiro e salão. Então, é isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu.